E hoje nós vamos criar uma marca do zero. E sabe qual marca é essa? A nossa! Então sejam muito bem-vindos ao canal da Brand Specialists. Eu sou a Laís. E eu sou o Felipe. Não, peraí, vai. Continua. E esse é o primeiro vídeo do nosso canal. E nós somos especialistas em branding. Assim como diz o nome do canal aí, né? E pra quem não sabe o que é branding, eu não vou passar uma hora aqui explicando agora. Dá pra vocês pesquisarem no Google também. Um outro dia a gente faz um vídeo explicando um pouquinho melhor, né? Mas é basicamente o reconhecimento da sua marca. Como que as pessoas vão ver a sua marca. Então, muita coisa importa pro branding. O logotipo, as cores que você usa, o conteúdo que você produz e entrega pro seu público. E isso tudo vai formar, na verdade, a conexão que você cria com o público, porque você não está vendendo só um produto. Você está vendendo um sentimento, uma sensação, uma conexão que o público vai criar com a sua marca. E isso é muito importante para que você construa aí uma história de muitos anos com a sua marca, para que ela dure muito tempo, você criar um relacionamento com os seus clientes, com o seu público, enfim. E eu sei que você já deve estar aí imaginando que nós começamos criando um logo, mas antes de criar o logo, nós definimos algumas coisas de como nós queremos passar a imagem da empresa. Então, se ela vai passar uma imagem mais séria, mais descontraída, porque tudo isso vai interferir na construção do logo. Até porque cada empresa tem uma mensagem diferente que ela quer passar, né? Porque cada empresa tem um tipo de cliente diferente, um tipo de atendimento diferente, seja de serviço ou de produto vendido. Então, cada caso é um caso. O que a Laís vai mostrar para vocês hoje é o caso da nossa empresa, que é essa daqui, a Brand Specialists. Isso. Daí nós sentamos e escrevemos, né, mais ou menos qual a imagem a gente ia querer passar, qual linha nós vamos seguir. E isso, pessoal, vai para a história inteira da empresa. Então é uma parte muito importante, né? Igual eu falei ali atrás, isso que a gente vai escrever e começar a passar para o público vai ser o que vai durar a história inteira da empresa. Então é muito importante. Mesmo que ocorra um rebranding um dia, que é um negócio que a gente pode até explicar em outro vídeo, a comunicação visual que você vai passar para o teu cliente, ela sempre é um estudo muito profundo, né? Porque, como eu disse, cada empresa tem um tipo de cliente diferente, logo um tipo de comunicação com eles diferente. E, como a Laís disse, a marca ela fica marcada para sempre. Nossa, ficou até esquisito. Eu ia falar exatamente isso agora. Então, vamos para a parte divertida agora da história, que para mim, pelo menos, é uma parte muito gostosa, que é criar o logo. E é um processo, e não é fácil. Surgem dúvidas, a gente fica escolhendo ali a cor, tem várias cores que juntas podem passar a imagem da sua empresa, então você, né, pensa muito. E uma dica que eu dou quando você estiver criando um logo, tá? É uma coisa que funcionou muito pra mim. Você fez ali as artes, tá na dúvida, fecha, fica uma hora sem olhar para aquilo. Parece que depois, quando você abre de novo, você vê de outra forma. Então, eu vou pegar aqui meu computador e vou gravar a tela e colocar aí pra vocês. Fiz no Canva e eu sei que muitas pessoas vão criticar, mas tem programas muito melhores, muito mais profissionais, mas o meu humilde computadorzinho, ele não aguentaria esses programas. E eu tenho muita coisa no meu computador, então ele precisa de espaço, ele precisa rodar bem. Então, cara, o Canva é super intuitivo, é muito fácil de mexer. E ó, eu vou te falar, uma pessoa que consegue fazer um trabalho profissional no Canva dá de 10 a 0 em alguém que faz um trabalhinho meia boca num programa mais, né, sofisticado. Isso é verdade, isso é verdade. Então vamos lá. A gente começou a brincar mais com a sigla primeiro. Eu comecei a fazer os logos mais em preto e branco, mais básico assim, só para ir tendo uma ideia do que a gente realmente queria. E até se passou em algum momento, a gente pensou, né, em usar só a sigla. Das iniciais, né? Porque seria mais fácil, mas aí tivemos umas questões aí de outras marcas. É que é assim, né?
A questão de às vezes ficar parecendo com o logo de outra marca não é um grande problema, né? Não é que a gente não gosta de uma outra marca que tem o símbolo parecido. A questão é que, assim, cada empresa oferece um serviço diferente, tem uma comunicação diferente, né? E a gente não quer que o cliente se confunda, ou que o cliente daquela empresa pense que nós estamos prestando um serviço igual ao deles e nem que o nosso para eles, né? Então, a gente sempre toma esse cuidado e faz essa pesquisa profunda aí toda vez na hora de escolher um logo para não poder ter esse tipo de problema, né? Não é nem questão de problema jurídico, nada disso. É mais para o cliente não se confundir mesmo, entendeu? Sim. E aí tem a ver também com a imagem que você quer construir da sua marca. Às vezes a sua imagem não conversa com aquela outra marca também. E tá tudo bem. Cada um tem a sua imagem e você quer manter a sua. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Pesquisar o que já existe ali no mercado, de nomes parecidos, de coisas que vão linkar e para aí você seguir para a criação do seu logo. Tem uma ferramenta do Google, que é a Google Lens, que é Google Lente, né? Que você pode usar. Você pode pegar uma imagem do logo que você criou e jogar no Google, ele vai achar coisas similares, né? Ele vai achar empresas que têm logos similares, aí você dá uma olhada lá. Se você vê problema, se é muito parecido mesmo, ou se difere bem o suficiente para você manter e usar aquele logo com aquelas iniciais, por exemplo, né? Voltando aqui para a tela do computador, então, aí eu comecei com algumas opções, né? Dei várias opções para o Felipe, para ele ir me ajudando ali a direcionar, lembrar do que a gente tinha escrito sobre a comunicação da nossa empresa. E aí comecei com algumas coisas básicas, depois você vai acrescentando uma frase, né? Aí a gente brinca com vários tipos de design, né? Para ver o que realmente vai se encaixar com a imagem que você quer passar, né? Brinca no preto, no branco. E depois você vai inserindo cores, caso a sua marca vá ter outras cores além do básico ali, né? Aí aqui também a gente brincou com a sigla, mas depois a gente decidiu que não, né? Deixa eu só fazer um comentário. Quando a gente brinca com o preto e o branco ou com outras cores, igual ela está falando, vai ter alguns exemplos aí, se você quiser continuar rodando, pode rodar. Às vezes você precisa ver como que fica o seu logo num fundo claro ou escuro, porque às vezes se você colocar ele num fundo escuro, ele fica apagado, ele desaparece, ou se ele for claro e colocar num fundo claro, ele desaparece. Então dá para você ir brincando com as cores e com o fundo, se ele vai ter um fundo. Tem até um deles aí, que vocês vão ver daqui a pouco, que ele tem como se fosse um retângulo em volta dele. Vê se você tem ele aí. Ó, aqui. A gente já vai chegar e falar mais sobre ele em detalhes. Nesse caso aqui, eu pensei em ele ter um fundo de uma cor única. Aí se ele tiver um fundo branco, um fundo preto, um fundo amarelo, ele sempre vai estar destacado com tudo que tem dentro dele. Então essa foi uma das opções que a gente teve, né? Sim. E ela funcionaria, né? Calma que a gente não elegeu essa, né? A gente vai explicar o porquê. Mas esse é um estudo que a gente fez e a gente chegou em uma conclusão com ele que ele funcionaria desta maneira, né? Então aqui nós chegamos no modelo que fez a gente evoluir, né? A gente gostou muito desse modelo, da escrita, e a partir dele foram surgindo vários outros que quase foram os eleitos, né? A gente passou aí alguns dias nisso. Aí eu comecei a acrescentar um tiro ao alvo, que é o símbolo do marketing, né? E aí eu cismei que precisava ter alguma referência dessa, então eu comecei a jogar isso em todos os logos. Aí foi, né, fui jogando. Aí aqui eu já comecei a introduzir um pouco de cor, né? Comecei a brincar com cor, com posicionamento, ver ali onde ficava melhor. Aqui eu até troquei por uma mira e foi indo, fui jogando várias coisas. Você vai ter uma fonte com o envolto dela em outra cor, isso, né? Para dar um destaque. Para dar um efeito, né? Aí aqui a gente chega no primeiro, assim, que a gente fechou. A gente falou, não, vai ser esse. Mas aí não foi, né? Não. A gente dormiu, acordei no outro dia e eu pensei, cara, eu não sei, tipo, não tô gostando, acho que não é isso que a nossa empresa quer passar, vou desenvolver mais. E aí o Felipe concordou também, né? Ela não gostou muito, pro nosso caso, dessa ideia que eu falei agora há pouco do retângulo.
Eu não gostei muito porque pra mim fica parecendo alguma coisa de mercado, uma coisa assim, não sei. E também, do jeito que tá distribuído aí, as informações, a palavra, o nome da empresa, ficou muito compacto. Por exemplo, se você colocar no canto de uma página, no canto de uma folha, pequenininho, não vai dar nem para ler. Então, eu tinha gostado muito desse, mas aí, igual ela falou, ela dormiu, não sei com o que ela sonhou, e acordou me dando essa ideia e fez sentido para mim. Eu falei, beleza, então vamos continuar aí nos trabalhos, né? Não, mas isso que aconteceu comigo é a dica que eu sempre dou, de você, cara, eu não tô conseguindo decidir, porque até então eu tinha falado, não, legal, mas não tava 100% ainda na minha cabeça. Então, tipo, você faz o quê? Cara, larga isso por 1 hora, por um dia, volta no outro dia, você vai ter outro olhar. Porque às vezes, cara, sua cabeça já tá muito bitolada, com muita ideia, com muita informação, e você não consegue organizar aquilo ali, né? Então, foi descartado. Aí eu comecei a brincar aqui, a gente até testou, né, em outros fundos, enfim. Aí eu comecei a brincar de novo, com aquele mesmo esqueminha, com a minha cisma no tiro ao alvo. Sim. E aí veio o segundo escolhido, né? Até aqui eu tava brincando com ele mais no preto, nas cores básicas mesmo. Esse aí a gente chegou até a imprimir. Esse daqui quase que foi também, né? Esse daqui a gente gostou muito. Dava um pouco de cinema, quadrinhos, né? Tipo um negócio retrô, assim, de cinema, sabe? Aqueles cinemas antigos de Nova York, assim. Me lembrou, não de uma maneira negativa, não achei que isso fosse ruim para nossa marca. Mas me remeteu a isso, né? Me remeteu a cinema, essa fonte, a escolha de fonte. E também o formato que ela tá, né? Talvez por aqui, tirando esse negócio aqui. A flecha talvez lembrasse uma lente de uma câmera, né? Pior que lembra mesmo. E aí, beleza, até aí então a gente tava querendo esse. Aí eu comecei a adicionar cores, tipo, eu tava gostando muito, né? Comecei a brincar ali no mais clean, com o amarelinho claro, até o azul. Mas aí... Aí eu fechei meu computador, voltei depois e eu pensei, cara, eu acho que ainda não é, tá muito exagerado, não sei, não é o que a gente quer passar. Voltei de novo lá naquele processo e aí eu falei, cara, vou brincar com mais alguma coisa porque acho que ainda não é isso. Ainda não estava sério o suficiente, né? Talvez. A gente trabalhou com muita coisa alegre, né? Nossa, muitas marcas que querem transmitir algo mais dinâmico, né? Sim. E agora, essa empresa que presta esse tipo de serviço de branding, ela é uma empresa mais séria, com uma comunicação mais séria. Não chega a ser um escritório de advocacia, né? Mas ela é um pouco mais séria, né? Sim. Então, a gente olhou para isso e falou, tá um pouco brincalhão, dinâmico demais, tem que ser um pouquinho mais sério. Aí, voltamos aos trabalhos novamente. Né? É que é algo difícil, a gente quer misturar algo sério com descontraído ao mesmo tempo. Sim, criação de conteúdo. É difícil, não é fácil, por isso que vocês viram. Eu tô aqui na página 25 de 45. Então... Tem caminhada ainda para chegar no final. Então, seguindo aqui, já descartamos esse. Aí eu comecei a brincar com os outros formatinhos, mas achei muito infantil. Esses ela nem me chamou para ver. Não, eu te mostrei, sim, esse daqui. Aí esse daqui já comecei a pôr meu tiro ao alvo. Voltou, né? Voltou a aparecer. Aí colocando uma corzinha... Né? Aqui, igual eu tinha falado que a gente pensou na sigla, né? Então eu brinquei um pouco, mas no fim a gente decidiu não usar. Esse aqui, que é bem legal, mas a gente achou sério demais. Né? Esse sim parece de escritório de advogado, né? Tipo o que eu acho muito legal. Eu sempre tendo a gostar muito desses assim, mais sérios, executivos. Eu gosto muito desse estilo, mas é muito sério. Pro nosso... Né, para o nosso ramo, para o que a gente quer passar, né? Para o que a gente quer passar da Brand Specialist. Sim. Então, também... Mas, nessa empresa te abre portas para, por exemplo, você trabalhar com marketing de um escritório de advocacia ou precisar criar um logo, você vai fazer algo desse tipo e você vai gostar. Exatamente. Então, não precisa ser necessariamente a sua marca, mas é o trabalho que você faz. Aí, aqui teve uma reviravolta na minha cabeça.
Porque eu comecei a buscar algumas referências, comecei a pesquisar, né, as agências de marketing, comecei a relembrar os logos, né? E, na verdade, isso daqui eu acho que era de uma clínica, um escritório de alguma outra coisa que eu vi bem clean, assim, e com apenas uns riscos do lado. Aí eu falei, bom, eu posso adaptar para nossa marca. Gostei muito, porque veio aquele negócio do clean que a gente já queria. Aí no começo eu coloquei aqui uma borboleta, o Felipe não curtiu muito. Aí eu falei, tá, beleza, mas a partir daí, então, eu vou explorar esse material para outras opções. E aí começamos mais uma saga. Bom, então agora demos início aí ao filho final, ao grande escolhido. Eu acho que, né, inclusive para quem já viu aí o logo, já dá para perceber que tem alguma semelhança, da onde ele saiu. Sim. Vocês devem ter visto na thumb do canal, né? E aí eu comecei a brincar, joguei de novo meu tiro ao alvo, comecei a tentar encaixar ali no que a gente queria, né? E aí eu fiz várias opções com tiro ao alvo. Depois eu pensei, bom, se não vai ficar bom o próprio negócio... O alvo, né? O alvo, isso. Então eu vou deixar só uma flecha legal, talvez. Nasceu uma flecha diferenciada. Nasceu uma flecha junto com uma palavra, que é o marketing assertivo. Né? Que é com SS que escreve, tá? É com SS. E aí eu brinquei com as cores da flecha, né? Teve até um pedacinho branco que depois eu mudei para amarelo. Flecha em pé, flecha de um lado. Nossa, essa flecha vai pra todo lugar. Flecha na esquerda, flecha na direita. Aí teve a questão das cores da primeira letra também. Não, e ó, eu quero só fazer um comentário sobre a arte de cima de novo. A gente vai trocando ideia, né? Vai fazendo um brainstorming, né? Como diz os Faria Limers. Por exemplo, aqui a flecha ficou num lugar legal, só que o marketing assertivo ali embaixo, eu achei que ele ficou meio sozinho, meio no ar. Não que isso sempre seja ruim, mas sabe quando você bate o olho e fala, não, aí não. Então, assim, a gente vai tendo essa conversa e é legal pegar ter pelo menos duas pessoas para um ver a opinião do outro, porque quando uma pessoa cria, a Laís fala muito isso para mim, quando uma pessoa cria, ela não tem o mesmo olhar externo, né? É como se fosse o olhar de uma mãe para o filho, né? Então, ela não tem muita crítica sempre de como uma pessoa de fora estaria vendo. Então, ela sempre me chama, depois que ela cria, e fala para mim, o que você acha? Então, a gente vai tendo essas conversas assim, né? Porque assim, eu até tenho as técnicas, eu penso nas cores, com base em psicologia das cores, né? A gente tem um macete ali para fazer... Mas às vezes o que está dentro da nossa cabeça a gente não consegue passar tão bem sem conversar com uma pessoa de fora e ir acertando, né? Sim. E aí, cara, a gente foi indo, jogando essa flecha pra lá, jogando ela pra cá, brincando com as cores da primeira letra. E aí aqui já tava ótimo, né? Já tava ótimo. Ó, estamos na página 40 de 45. Aqui já estava ótimo, mas eu comecei a brisar. Do nada eu comecei a pensar, se eu colocasse outras coisas. Aí eu fui colocando leão. Gavião. Foi o zoológico Aí inteiro. Eu mostrei pro Felipe e tal. Esse aqui particularmente eu gostei bastante. Mostrei pra ele, mas ele, né, e no fim o meu tirou o alvo, ficou aqui. Mas no fim ele falou, não, acho que aquela ideia do marketing assertivo com a flash e tal, aquela ideia ficou legal. Então a gente se prendeu nessa ideia. E aqui é só o logo, mas trabalhando com as cores e com o design. Ainda ia vir a questão da fonte, né? Aqui eu tava usando uma fonte básica, só para brincar mesmo com o design. Agora que o design está escolhido, tem que ir para a parte da fonte, né? E aí são mais algumas páginas de tentativa, né? Porque a fonte comunica muito com o público também, além da cor. Então você precisa tomar muito cuidado com isso também. Agora a gente vai para aquela parte final, que é a escolha decisiva da fonte. Eu pesquisei vários tipos de fonte que poderiam passar a imagem que a gente estava querendo, né? Pesquisei algumas, estudei algumas, selecionei algumas, porque são muitas. Gente, se vocês soubessem a quantidade de fonte que existe, vocês, nossa, ficariam impressionados. Selecionei algumas
e fui montando aqui. Temos mais 9 páginas para chegar no fim desse logo. E cada uma com a fonte ali escrito embaixo, né? Pra gente lembrar, não só bater o olho, né? E aí eu pus as fontes que eu achava que mais se encaixavam, né? Algumas são até parecidas. E aí eu mostrei pro Felipe, falei, ó, o que você acha, né? Então tem algumas mais finas, mais grossas, com um formato mais... Algumas mais espaçadas. mais espaçados. Gente, de repente, se você olhar assim por cima, você vai falar, nossa, que merda, tudo muito parecido. Mas às vezes é bom fechar o olho e imaginar o logo em diversos lugares diferentes. Igual eu falei, eu gosto de pensar ali, por exemplo, na porta do teu escritório, ou num adesivo no carro, ou simplesmente no perfil do Instagram, e assim vai, né? Você vai imaginando ele em vários lugares diferentes. Isso. Aí você consegue ver que sim, a fonte vai fazer uma certa diferença. E aí foram isso. Na verdade, foram 8 páginas. Todas as fontes estavam em maiúscula, que a princípio eu queria manter desse jeito. A primeira letra da cor azul, que foi a cor que a gente escolheu, e o resto das letras em preto. E todas as fontes em maiúscula, né? Aí o Felipe escolheu a fonte. Ele falou, gostei mais dessa. A gente conversou. Eu falei, não, realmente tá mais pra essa mesmo, né? Aí, beleza, aí fechamos. Aí eu comecei a pensar. Eu falei, e se eu colocar as outras letras em minúsculo? Como será que vai ficar? Aí eu coloquei. Aí eu falei, Na verdade, isso tinha até passado pela nossa cabeça sem ela criar a arte. Né? Falar, se essas letras aqui forem... Eu pensei, falei, não, fica mais legal se for tudo em letra maiúscula, que vai ficar mais forte, né? Mas aí depois que ela colocou ali na tela e me mostrou, aí já mudou. Você vê, tem coisas que a gente só percebe depois que vê de verdade, né? Eu achei que, ao mesmo tempo que passa a seriedade que a gente quer... as outras letras em fonte minúscula dá uma descontraída, porque essa daqui parece estar muito, né, tipo, gritando assim. Não sei explicar. E uma outra coisa é que a gente conseguiu dar evidência para as iniciais, né? Isso. Que é o que a gente queria fazer sem virar uma sigla, né? De fato. Isso, exatamente. Com a cor e deixando elas em maiúsculo, né? Então, e aí, esse foi o design final escolhido. E... já passou uma semana já, e a gente não mudou de ideia. Então ainda. Quer dizer que vai ser esse vingou. Esse aí. Gente, é isso aí. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se vocês gostaram aqui do trabalho que a Laís fez, este é um dos serviços que a Brand Specialist presta. Então, se vocês gostaram, entra lá no nosso Instagram e manda um direct pra gente, né? Se você quiser contratar a gente para fazer um serviço similar a este aí na sua empresa. Se não, você só continua assistindo nossos vídeos e tenta aprender o máximo que você conseguir com eles, né? Lembrando que, para nós criarmos esse logo, nós teremos várias reuniões com você, vamos escutar o que você quer, né? Cada um é cada um. Esse daqui foi o nosso. Então, se você quiser contratar esse serviço, não é só, eu vou fazer uma arte e vou te entregar. Não, nós vamos ter várias reuniões, vamos te mostrar. E aí a gente chega aí no produto final. Então, se vocês curtiram aí o nosso processo... chama a gente lá no Instagram. E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida para ajudar o nosso canal. Já se inscreve se você quiser acompanhar estes conteúdos. Nós vamos ensinar todo o passo a passo. Esse foi só o início de como criar uma marca de sucesso. E você vai acompanhar a jornada da nossa empresa também. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Até mais.